A história de Hellhaven. Há milhares de anos, existiam seres chamados de Neomorphos. Eles possuíam esse nome devido a uma peculiaridade que eles possuíam, que era de moldar seu físico assemelhando a forma do organismo de que sugam o sangue e a energia. Essas criaturas eram consideradas umas das mais fortes e perigosas do universo, mas devido a um meteoro que atingiu o planeta em que eles viviam, acabou por praticamente trazer a extinção dos Neomorphos. Porém, um deles ainda sobreviveu da catástrofe. Um tempo depois, seres chamados de Acres chegam ao planeta em busca castra e tornar os Neomorphos uma arma de guerra. Contudo, viram que tinha sobrado apenas um deles. Na verdade, naquele tempo, estava ocorrendo a guerra entre os imperadores do universo, Akren, e os Shozo, e os Akren precisavam de armas de tamanha potência. Com menos de 3 anos, aquele único Neomorfo se tornou a maior potência dos Akren, um ser totalmente devastador, tanto que foi apelidado pelos Shozo como Hellhaven, algo como o céu do inferno. Um certo dia, Hellhaven escapa do controle dos Akren, e se torna uma das maiores ameaças do universo. Em seu confronto com os Shozo, a criatura acaba sendo selada. Tempos depois, os Shozo conduziram essa criatura, já selada, para Holy Prison, uma prisão emergente caso a cidadela não ficasse ativa. Milhares de anos se passam, e Hellhaven ficou a permanecer na Holy Prison. Por fim chegamos à Terra, que foi onde começou a nova putaria. 3 meses após a derrota de Anubis por Charlotte e Neti, os portais interdimensionais ainda continuavam ativa, e isso abriu as portas para um novo ser chegar naquele mundo. Seu nome era Fafnir. Junto a ele, outros 2 aparecem. Seus nomes eram Quinúcleos e Isabeli. Nisso, Celia percebe o portal que ligava essa dimensão e a outra, e diz a Charlotte, Neti e Sofia para fecharem aquele portal, e assim foi feito. Após isso, uma série de acontecimentos veio à tona. O mais importante deles foi o torneio do universo. Nele, Fafnir contratou um de seus subordinados para ver o que esse torneio iria lhe oferecer. Nele, o vencedor teria a oportunidade de, através dos cristais da fantasia, pedir um desejo a Prismo, que é a entidade que realiza desejos. Após o término do torneio, o subordinado de Fafnir rouba os cristais da fantasia. Paralelamente a isso, Fafnir orquestra e põe em prática seu plano para a ressurreição de Hellhaven. Primeiramente, Fafnir rouba os livros da magia, livros esses que foram escritos por antigos habitantes do planeta. Em seguida, Fafnir toma posse secretamente de uma cidade, para que o mesmo tivesse energia o suficiente para realizar o ritual de um dos livros. Fafnir infelizmente consegue realizar seu plano, e cria um portal interdimensional para ir a Holy Prison, e manifestar-se em um corpo físico, vasto de energia das trevas, e rouba o ovo de Hellhaven. Agora sua terceira e última etapa do seu plano, era o despertar de Hellhaven. Paralelamente a essa etapa, Quinúcleos e Isabeli adentram o edifício de Fafnir, Celia quebra a barreira negativa de energia das trevas, e Charlotte e Neti chegam para dar um fim em Fafnir. Infelizmente, mais uma vez ele concretiza seu plano e revela a Sofia que enquanto estava vindo a este mundo, uma figura misteriosa lhe dava detalhes sobre o mesmo, e foi ele quem lhe informou sobre o monstro, e com isso ele se explode. Hellhaven finalmente aparece, e ao ver Quinúcleos, ele o mata, e Charlotte, Neti e Sofia fogem. Sem ninguém para o impedir, Hellhaven começa a criar uma colônia no subterrâneo do planeta, e isso perdurou por 4 dias. Após esse tempo, Charlotte e Neti aparecem para o derrotá-lo, e aproveitando a debilidade de Hellhaven, pois estava arranjando sua colônia, os 3 o destroem. Logo após isso, os caçadores Mira e To aparecem em busca de Hellhaven a mando de Belamorte e Raymond. Ao ouvirem de Neti que os 3 haviam matado Hellhaven, os 5 se enfrentam. Enquanto a luta acontecia, a criatura, após utilizar o seu coração da sua forma dominante para renascer, ele reaparece na frente de Charlotte, Neti, Sofia, Toa e Mira. Os 5 agora estavam correndo um enorme perigo nas mãos do monstro. O primeiro a enfrentá-lo foi Mira. Ele consegue onar o monstro por um certo tempo, mas Hellhaven começa a entender o estilo de lutar de Mira, podendo até mesmo superá-lo. Neti, ao ver que se Mira fosse morto o monstro iria atacá-lo, ele se junta a Mira para derrotar o Neomorfo. Mira decide que terá que matá-lo, pois não tem como ele e Toa levá-lo até Raymond. A batalha agora começa a se tornar uma luta pela sobrevivência. Mira é morto por Hellhaven, Neti quase também. Os 4 aliados de Celia aparecem para ajudar, mesmo assim nenhum dos 7 foram o suficiente para derrotá-lo. Hellhaven acaba por matar Charles, um dos aliados de Celia, e acaba por, supostamente, matar Neti e Sofia. Charlotte chora ao ver seus 2 amigos desaparecerem. Porém um dos aliados de Celia resolve se sacrificar, e pedir mesmo para teleportar ele e o monstro ao vácuo do espaço. Celia atende seu pedido. Em sequência disso, ela teleporta, também, Charlotte e os outros para seu templo. Uma explosão surge. Esse foi o sacrifício de Rosie para dar um fim no monstro. Enquanto isso, é revelado que Neti e Sofia foram salvos por Toa enquanto Hellhaven dava aquela investida nos 2. Toa fala que fez isso pois os 2 são um instrumento importante para se vingar do monstro que foi o responsável pela morte de Mira. Os 3 discutem um pouco, mas no final, acabam por chegar numa conclusão. Para derrotarem Hellhaven, terão que se unir. Toa fala que a dimensão que estavam era aquela que onde fica a morada da espada do inferno. Os 3 vão até esse mesmo lugar.
Enquanto isso, a Terra estava sendo tomada pelas trevas, por causa do pedido que Fausto tinha feito a Prismo, que era que o mundo fosse tomado pelas trevas. Em sequência, Celia sente o Ki de Rio-Heaven. Sim, o monstro ainda estava vivo, e logo após isso, ele vai até o torneio do universo. Ao chegar lá, o monstro destrói o lugar inteiro. Em seguida, Celia conta a Charlotte quem é Rio-Heaven e seu passado. Enquanto isso, após destruir vários planetas, Rio-Heaven finalmente sente o Ki de Celia e os outros, e vai até seu templo. Os quatro se preparam para o ataque. Paralelamente, Nate finalmente sai da morada da Espada do Inferno, tendo a espada em sua posse. Toa, Sophia e Nate se teletransportam à Terra, e em seguida vão até o templo de Celia, lugar onde estava Rio-Heaven. Ao chegar lá, se deparam com o templo totalmente destruído e percebem que o monstro matou a todos. Toa revela que graças ao seu bastão, pode voltar 5 minutos no tempo, e fala que tentou usar essa tática para salvar Mira, mas o resultado era sempre a morte do mesmo. Os três voltam no templo, e se deparam com Rio-Heaven prestes a destruir o templo todo, mas Nate o impede. Celia ao ver Nate e Sophia, revela que o Neomorfo aprisionou Charlotte dentro de si, e Rio-Heaven confirma. Agora os três, Nate, Sophia e Toa contra Rio-Heaven, e se os três perderem, todo o universo será destruído pelo monstro. Depois de uma intensa luta, Nate, ao dominar a técnica suprema da nova espada, mata Rio-Heaven, aparentemente. Mas isso acabou por ressuscitar e aumentar os poderes de Rio-Heaven, pois enquanto estava aprisionado, ele absorvia a energia escura de Fausto. Essa energia acabou por se ocultar dentro do monstro, pois o mesmo não sabia utilizar tamanho poder. Mas depois de morrer, a energia tomou completamente o controle do corpo de Rio-Heaven e o reconstituiu. Ao voltar, ele mata Toa, e ao ver aquilo, Nate se enfurece, e junto ao espírito de Mira na espada, ele se transforma. Rio-Heaven em seu novo confronto, revela que mantém Charlotte em seu corpo porque planeja reviver sua espécie, ou seja, se reproduzir. No fim, Nate, ao receber a ajuda de Celia, consegue dominar a energia negativa de Rio-Heaven, acabando por finalmente derrotar o monstro, ocasionando sua morte. Esse foi o fim de Rio-Heaven.